Fala pessoal, a paz do Senhor a todos vocês, todos os adolescentes aqui da UADEC, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Eu venho aqui através desse vídeo para a gente estudar juntos a lição de número 11 da nossa escola bíblica dominical, tá? A lição que era para a gente estudar aqui agora no último domingo presencialmente na igreja. Eu venho aqui transmitir ela através desse vídeo, tá? Quero ser bem rápido, bem sucinto, mas bem claro para você, tá certo? Até porque a nossa revista, adolescentes, traz respostas às dúvidas sobre a nossa fé, sobre a fé cristã, né? Quem de nós nunca teve dúvidas acerca da nossa fé? Né? Quem de nós não se deparou com algumas questões que às vezes a gente não conseguiu responder? Porém, a Bíblia ela traz resposta para essas questões referentes à nossa fé cristã. E hoje aqui nessa aula de número 11, a gente vai falar sobre vida após a morte. Será que existe vida após a morte? Será que tem alguma coisa depois da morte? A gente vai descobrir isso nessa lição de número 11, tá? A gente já está chegando ao final da nossa revista. A gente sabe que a gente está passando por um momento difícil no mundo, né? Onde às vezes é restrito a nossa presença, né? Juntos para aprender a palavra de Deus, porém, a gente não pode deixar de aprendê-la, né? Seja presencialmente, seja através de vídeo, a gente sempre tem que continuar aprendendo da palavra de Deus, porque isso é importantíssimo, tá certo? Então, hoje a lição de número 11, nós vamos falar sobre vida após a morte. Será que existe alguma coisa após a morte? E essa lição, adolescentes, vai apresentar três objetivos para a gente, tá? O primeiro objetivo que essa lição vai apresentar vai ser sobre conhecer a causa e a realidade da morte. Então, nós vamos conhecer a causa e a realidade da morte como o primeiro objetivo dessa lição. O segundo objetivo dessa lição vai nos trazer a compreensão do poder das escolhas que nós temos, tá? Eu sou livre para escolher aquilo que eu quero para a minha vida, assim como você também é. Só que cada escolha que nós fazemos, isso tem uma consequência, tá? Então, o segundo ponto da nossa lição vai ser compreender essas nossas escolhas, tá? E a consequência que isso vai trazer na nossa vida após a morte, ok? E o terceiro ponto vai ser sobre o purgatório. Você já ouviu falar nesse nome, purgatório? Tá? A gente sabe que o purgatório é uma doutrina antibíblica, tá? É uma doutrina que é da Igreja Católica, porém a gente vai ver que o purgatório, biblicamente falando, ele não existe, mas a gente vai ver um pouquinho sobre essa doutrina do purgatório. Antes da gente entrar especificamente, adolescentes, nos pontos dessa nossa lição, a gente precisa entender que a morte ela é uma realidade para todo ser humano. Todo ser humano que nasce, ele já nasce na certeza de que um dia ele vai morrer. E todos nós não é diferente, tá? Não é porque eu e você somos crentes que a gente não precisa, né, se preocupar com a morte. A morte está aí para todos os seres humanos. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após disso o juízo. Está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Tá? Ou seja, depois que a morte do homem acontece, o seu destino na eternidade já é definido, seja na eternidade com Deus, ou seja em uma eternidade sem Deus. Então, quando a pessoa morre, já é definido, após a sua morte, o destino que ela vai por toda a eternidade. E a morte é uma realidade que está presente para todo ser humano. Tá? Se o arrebatamento não acontecer na nossa geração, muitos de nós vamos experimentar a morte física. Tá? Embora eu quero aqui deixar bem claro, tá? A minha esperança, embora eu creia, que eu faço parte da geração que não vai conhecer a morte física, mas que será arrebatada para o encontro do Senhor nos ares. Só que a gente não sabe o dia nem a hora em que Jesus vai voltar. E se Jesus não voltar para nos arrebatar, na nossa geração, todos nós vamos passar pela morte física. E a morte é uma realidade para todo ser humano. Só que as pessoas não pensam na questão da morte hoje em dia.
As pessoas não levam em consideração a questão da eternidade. Você pode perceber, adolescentes, que as pessoas hoje elas estão preocupadas somente com as coisas dessa vida. Só pensam no aqui e no agora, não pensam na consequência de suas escolhas, não pensam que existe uma eternidade pela frente, mas aí você pode, alguns podem até dizer, né? Mas como que eu vou saber se existe? Ninguém voltou para me contar. Então você quer pagar para ver, porque a gente precisa crer pela fé, porque a Bíblia fala e a Bíblia é a palavra de Deus. E se a Bíblia deixa claro para mim que existe algo após a morte, uma eternidade após a morte, eu creio que existe, eu não quero pagar para ver. E muitas pessoas com esse tipo de pensamento, infelizmente vão pagar para ver. E aí nessa vida escolhem viver de maneira dissoluta, sem se preocupar em agradar a Deus, vivem somente na prática do pecado, vivem somente buscando, né, agradar a sua própria carne, não se preocupam com o que virá depois, tá? E essas escolhas que essas pessoas fazem em vida, após a morte, não tem como mudar. Não tem como mudar. Se uma pessoa escolheu viver sem Deus nessa vida, após a morte ela vai continuar vivendo sem Deus. É impossível eu escolher nessa vida viver sem Deus e depois da morte querer viver com Deus no céu. É impossível, isso não é bíblico. Quem vive com Deus nessa terra continua vivendo com Ele na eternidade, tá? E desde que o homem passou a existir, ele nunca mais tem fim. Tá? O que tem fim é esse corpo físico, porque quando se fala da morte, biblicamente falando, adolescentes, a morte entrou no mundo por causa do pecado. Você sabia que Deus fez o homem e Deus fez o homem perfeito, reto? Não era para o homem morrer? A morte, a Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte é o inimigo do homem. Porque Deus fez o homem para viver eternamente. O homem não era para conhecer a morte. Porém, a morte entrou por causa do pecado. Por isso que a Bíblia vai dizer, lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Então, a pessoa que viveu, né, a vida, gastou a sua vida na prática do pecado, o salário que ela vai receber no final das contas é a morte, tanto a morte física quanto a morte eterna. Tá? Então a morte entrou no mundo através do pecado e passou a fazer parte da vida de todo ser humano. Tá? Só que existe depois da morte um algo na eternidade. E esse algo que existe após a morte ou é uma eternidade com Deus ou é uma eternidade sem Deus. Então, adolescente, a gente precisa entender que existe vida após a morte. E essa vida está baseada nas nossas escolhas hoje. Se eu escolher viver com Deus, andar com Deus aqui nessa vida, eu continuarei vivendo com Deus na eternidade. Agora, se eu escolher viver sem Deus nessa vida, eu continuarei vivendo sem Deus na eternidade, ok? E a gente precisa entender essas coisas. E a Bíblia vai usar alguns adjetivos para se referir à morte. Por exemplo, a Bíblia vai dizer lá em João capítulo 11, versículo 11, que Lázaro dormiu, tá? E depois o próprio Jesus vai explicar que Lázaro estava morto, tá? Também lá em Gênesis capítulo 35, versículo 18, vai falar, vai usar um termo, né? Saiu-se a alma, para se referir à morte. Porque a morte também é a separação da alma e do espírito do corpo, tá? Quando a Bíblia fala morte, a Bíblia fala morte do corpo físico, esse corpo nosso aqui, tá? Então a morte separa a alma com o espírito do corpo. Então quando a alma e o espírito saem do corpo do homem, o homem morre, ok? O espírito volta para Deus, que é o sopro, né, de Deus dentro do homem. Esse corpo volta para o pó, né? Para a terra, porque de lá ele foi tirado, tá certo? E a alma, ou ela vai para o paraíso, né? Que a gente é o seio de Abraão, né? Lembra da parábola do rico e do Lázaro, lá de Lucas capítulo 16? Ou a alma vai para o paraíso, né? Para presença de Deus, para aguardar a ressurreição dos santos no arrebatamento da igreja,
ou essa alma vai para o Hades, né? Que é o local para onde vai as almas dos ímpios, né? Que é como se fosse uma antessala do inferno. É um lugar de sofrimento, de dor, porém é um lugar de sofrimento e de dor na alma. O inferno mesmo, propriamente dito, lá de Apocalipse capítulo 20, do verso 11 a 15, ainda não foi inaugurado, tá? E é muito interessante isso, porque a nossa próxima aula, de número 12, vai falar sobre céu e inferno, ok? E aí a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre isso. Mas hoje, quando a pessoa morre, se ela é crente, a alma dela, o corpo dela volta para o pó, tá? O espírito dela volta para Deus e a sua alma vai para o paraíso, tá? Que segundo o que Paulo ensina, acho que é 1 Coríntios capítulo 12 ou 2 Coríntios capítulo 12, se não me falha a memória, tá? Fica no terceiro céu, ok? E lá em Apocalipse capítulo 6 a gente vê as almas, né, salvas debaixo do altar de Deus. Então esse lugar para onde as almas do crente vai, ele fica no céu, abaixo do trono de Deus, tá? E essas almas ficam aguardando a ressurreição do corpo, tá? Mas estão conscientes, tá? Estão na presença de Deus de maneira consciente, não dormindo, como alguns ensinam também, ok? Mas estão com Deus, já estão salvas, não podem mais perder a salvação, ok? Não pode mais mudar, né, o seu destino na eternidade. E as almas dos ímpios, né, quando um ímpio morre, uma pessoa que não tem compromisso com Deus, o corpo dela também volta pro pó, né, para a terra. O seu espírito também volta para Deus, que também foi Deus que deu o fôlego de vida, né, para o ímpio, ok? E a sua alma vai para o Hades, que é o lugar onde estamos mortos, perdidos, tá? A sua alma vai para lá e essa alma já fica em tormentos lá. Novamente, eu volto lá em Lucas capítulo 16, né, quando fala que o rico morreu e do Hades ele levantou seus olhos e viu Lázaro no seio de Abraão. Ok? Então, a alma do ímpio vai já para um lugar de tormento e de lá ele fica aguardando também a ressurreição dos ímpios, que vai se dar lá em Apocalipse, capítulo de número 20, no juízo final, o grande trono branco, aonde elas serão julgadas as suas obras, né? Receberão o corpo com que morreram, passarão pelo trono branco e serão lançados no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, e ali passarão toda a eternidade sofrendo, tanto na alma quanto no corpo, tá? Na próxima lição a gente detalha um pouquinho mais sobre isso, ok? Mas esse destino também dos ímpios após a morte já não pode mais ser mudado, tá? Morreu sem Jesus, vai ficar sem Jesus na eternidade. É uma realidade dura, mas é uma realidade que a Bíblia ensina. E o próprio Jesus deixou muito claro isso quando ele falou sobre os dois caminhos, né? Porfiai por entrar pela porta estreita, né? Porque largo é o caminho e espaçosa é a porta que conduz à perdição, mas o caminho que é estreito leva à vida eterna, tá? Por mais que seja difícil, mas leva à vida eterna. E a gente sabe que o cristão não precisa temer a morte. O cristão que tem convicção da sua salvação, convicção da sua fé, ele sabe que se ele morrer hoje, ele está para sempre com o Senhor, ok? E o cristão verdadeiro hoje, ele aguarda o arrebatamento da igreja, ok? O cristão precisa entender, eu aguardo o arrebatamento da igreja. Porém, se eu vier a morrer, eu passarei a aguardar a ressurreição no arrebatamento da igreja. O cristão não precisa temer a morte. O cristão ele tem convicção de que se ele morrer hoje, tá? Ele estará para sempre com o Senhor. E se você tem medo da morte, você precisa orar a Deus e pedir para que Deus tire de você esse medo, porque você é crente, você é servo de Deus e não precisa temer a morte, porque Jesus já venceu a morte por nós e a Bíblia diz que ele nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos deu vitória sobre a morte através de Jesus. A morte não tem mais poder condenatório sobre a nossa vida. Ok? Nós podemos até passar pela morte física, porém, nós venceremos a morte quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, quando nós vamos ressuscitar com corpos glorificados para nunca mais morrer, conforme o próprio Cristo, né, ressuscitou
sendo ali as primícias dos que dormem, né? Ou o primogênito dos mortos, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 5, chama ele. Tá certo, gente? Então, o próprio Jesus ensinou que existem dois caminhos, duas realidades após a morte, e é eu e você que precisa escolher em qual realidade nós queremos estar depois da morte, tá certo? E a gente precisa, falando um pouquinho sobre o purgatório é uma doutrina antibíblica que ensina que a pessoa vai, né, para esse lugar que eles chamam de purgatório, e lá ela fica purgando os seus pecados e depois ela sai de lá e vai para o céu, para a presença de Deus. Ou seja, se a pessoa viveu 70 anos e 70 anos ela viveu em pecado, ela vai ficar 70 anos no purgatório, pagando pelos seus pecados, e depois ela vai para o céu. Tá? E a família, né, dessa pessoa que morreu pode pagar, né, para a igreja fazer rezas para essa pessoa sair mais rápido do purgatório. Mas isso é uma mentira, isso é antibíblico, isso é heresia. A Bíblia não ensina nada disso, tá certo? O purgatório é uma opção impossível à luz da Bíblia, não existe, tá? Novamente eu torno a repetir, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, após a morte já é definido, tá, a nossa eternidade, ou com Deus ou sem Deus. Se você escolheu viver com Deus aqui, você continuará vivendo com Deus na eternidade. Se você escolheu viver sem Deus aqui, você continuará vivendo sem Deus na eternidade, tá? E o crente, ele tem certeza de que ele está guardado em Deus, porque ele sabe do que Jesus fez pela vida dele, ele sabe que ele é comprado por bom preço, ele sabe que a sua fé é valiosa em Cristo Jesus, e ele sabe, né, que a esperança dele é maior do que tudo. Então, se Jesus não voltar, adolescentes na nossa geração, todos nós vamos ter que um dia enfrentar a morte física. Porém, nós sabemos que a nossa esperança é maior, tá? Eu aguardo o arrebatamento da igreja, eu não aguardo a morte, eu aguardo o arrebatamento da igreja, tá? Mas, se um dia eu ter que experimentar a morte física, eu tenho certeza, tá? E convicção da minha fé, creio que você também pensa assim, da mesma maneira, tem essa mesma convicção, de que nós estaremos para sempre com o Senhor. E quando ele voltar para arrebatar a sua igreja, nós ressuscitaremos, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, e 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 54. E assim nós estaremos para sempre com ele. Então, vida após a morte existe sim. Ou é no céu, ou é no inferno. E essa escolha depende de mim e de você. Você está preparado para a eternidade? Qual a sua escolha? Fica aqui essas indagações para nós refletirmos e pensarmos nessa aula tão importante. Adolescentes, Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Qualquer dúvida pode mandar para a gente. Pergunta, não fique com dúvida sobre esse tema, porque essa é uma questão em alguns pontos um pouco complexa de se entender, mas eu tentei aqui resumir, passar de uma maneira mais clara e mais simples a lição para vocês. Mas se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, pode fazer, que a gente está aqui para ajudar a compreensão de cada um de vocês, ok? Então que Deus abençoe, um forte abraço para todos vocês e até a próxima aula, querendo Deus. Fui!